E aí, galera esperta, aqui é o professor Beto Brito do canal Literatura Legal e hoje eu vou fazer uma aula que é um complemento da aula passada. Na verdade, nós falamos de Romance de 30 e hoje nós iremos falar dos autores do Romance de 30. Essa aula é tão importante quanto aquela aula que nós falamos naquele dia. Então, tá aí preparado, fera? Vamos lá detonar esses autores que caem muito nos vestibulares, tá certo? Ó, na literatura de 30, que é o que chamamos de segunda fase do modernismo, predominou o romance regionalista nordestino. Não quer dizer que só tenha sido esse tipo de produção que tenha sido feito nessa época. Nós tivemos também produção intimista, nós tivemos produção urbana, mas o que predomina mesmo é a produção do romance regionalista nordestino. E aí, se são autores regionalistas nordestinos, vai predominar a literatura do Nordeste. E aí, quais são esses grandes nomes? Temos Raquel de Queiroz, temos Elins do Rego, temos Graciliano Ramos e temos Jorge Amado. Esses são os principais destaques. Nós vamos comentar cada um deles aqui, tá certo? O que é que você deve lembrar de Raquel de Queiroz? Ó, Raquel de Queiroz é autora cearense e como autora cearense ela tentou em seus livros expor aspectos ligados ao sertão do Ceará, a problemática do sertão cearense. Então os temas prediletos dela foram seca e cangaço. Anota aí, seca e cangaço, tá certo? A obra de Raquel de Queiroz é uma obra de forte crítica social e ela tem também fortes traços expressionistas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela carrega nas tintas. Como assim, professor, carrega nas tintas? Quando ela fala de seca, ela deixa essa seca bem seca mesmo, bem expressiva, entendeu? Usando muitos adjetivos, muitas figuras de linguagem. E isso é o que chamamos de carga expressionista na obra da autora. Seus principais livros são o 15, Memorial de Maria Moura, João Miguel, que são todos envolvidos com essa temática do romance regionalista nordestino. É bom lembrar que o 15 trata da seca de 1915, seca que ocorreu de verdade no Ceará no ano de 1915 e que a autora viveu essa época. Então essa obra pode ter fortes traços memorialistas. O que é que isso quer dizer? Ela carrega na memória esse tema e ela vai abordar nesse livro, ok? Essa foi Raquel de Queiroz, primeira mulher a integrar a Academia Brasileira de Letras, um dos maiores nomes da literatura brasileira, ok? Além de Raquel de Queiroz, nós temos aí também José Lins do Rego. José Lins do Rego é autor paraibano, nasceu e se criou na zona da mata paraibana, nasceu no engenho do avô dele. O avô dele era senhor de engenho. Então, como ele viu de perto esses temas, ele vai trabalhar com temas ligados à perspectiva da queda da cana-de-açúcar no Nordeste. Então, quando a gente fala em Zé Lins do Rego, a gente vai falar de um autor que quebra um certo paradigma. Por quê? Porque quando a gente lembra de autor regional, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que esse autor vai tratar de seca. E não, nele o caso é diferente. Ele vai retratar outra paisagem, a paisagem da zona da mata, que a paisagem, pessoal, úmida, é verde, é cheio de cana-de-açúcar. E aí então ele vai tentar expor, pessoal, os aspectos ligados à decadência desses engenhos de cana-de-açúcar do Nordeste. Por quê? Porque esses ricos senhores de engenho, eles dominaram essa região com um braço firme, certa violência, e porque eles eram donos dos principais meios de produção daquela época, que é o que chamamos de coronelismo, com seus currais eleitorais, eles determinavam que seria prefeito, que seria deputado, que seria vereador, e por isso mandavam. Só que eles vão concorrer com as usinas no início do século XX e vão passar por um processo de falência. Então, como o autor viveu no engenho do avô dele e viu de perto todos esses aspectos ligados aos engenhos do Nordeste, ele vai utilizar isso como tema para a sua produção. Então, falou em cana-de-açúcar, falou em engenho, falou em senhor de engenho, falou em coronelismo, falou em zona da mata paraibana, Zé Lins do Rego. Professor, um traço específico dele. Se ele inspira suas obras na sua infância, é inspirado na própria infância do autor, ou seja, o autor vai carregar os seus textos de traços autobiográficos. Então, guarde isso na memória. Falou em traços autobiográficos, ligado à cana-de-açúcar, Zé Lins do Rego, tá certo? Não quer dizer que ele não tenha produzido outras coisas. Ele produziu, sim, literatura voltada à temática regional da seca, do cangaço, fez obras amorosas, fugindo aos temas nordestinos. Só que o que o vestibular lembra dele é essa temática voltada à cana-de-açúcar. E aí, então, a gente lembra de quê? Menino de Engenho, Banguê, Fogo Morto, Usina, que são suas obras mais famosas. Era um autor de forte traço regional, ou seja, a linguagem usada por ele é uma linguagem bem regional, bem nordestina, que por vezes dá para você perceber uma certa influência da literatura do cordel, ok?
Outro autor desse período é o famoso alagoano Graciliano Ramos, que inclusive para muitos críticos ele é o mais importante autor desse período. Graciliano Ramos engana muita gente. Às vezes as pessoas pensam que ele é um autor exclusivamente regional, mas não, ele é um autor regional com fortes tendências intimistas. E pelo contrário do que as pessoas pensam que ele é mais regional do que intimista. Não, ele é mais intimista que regional. Inclusive, pessoal, obra regional de tema social mesmo dele, somente Vidas Secas. As outras obras dele são obras de tendência mais intimista, de temas mais universais, muito mais voltada à temática envolvendo traição, ciúme, do que propriamente regionalismo, tá certo? É um alagoano, portanto, prefere a paisagem alagoana, ok? Seus textos são carregados de uma linguagem muito seca, uma linguagem reduzida ao essencial, ele vai direto ao assunto, ele era um defensor da ideia de que a palavra foi feita para dizer, então sem rodeios, sem fazer muitos rodeios, tá certo? Usava um certo animalismo, isso influência do determinismo, visto que os romances dessa época são neo-realistas e neo-naturalistas. Gostava da metalinguagem, de falar do livro dentro do próprio livro. E seus principais livros são divididos em livros de ficção e livros autobiográficos. Os livros de ficção dele são Caetés, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas. Desses aí, predomina a linguagem, a perspectiva intimista. Caetés, São Bernardo e Angústia são intimistas. No caso, Vidas Secas, que é sua última obra de ficção, seu último romance de ficção, narrado em terceira pessoa, neste caso essa obra é uma obra regional, porque trata do tema da seca, ok? Já os livros autobiográficos são inspirados na própria vida do autor. E a gente pode destacar Infância, Viagem e o mais importante, Memórias do Cárcere. Memórias do Cárcere, o autor conta a história no período em que ele esteve preso durante a Era Vargas, ok? O último autor é o baiano Jorge Amado, e como bom baiano, sua obra é carregada de elementos, costumes da vida baiana, tá certo? Tipo o quê? A culinária, o candomblé, as crenças, os costumes como um todo baianos, os costumes baianos como um todo aparecem nos textos desse autor, tá certo? Jorge Amado é um autor muito popular. Ele conseguiu mesclar sua obra de vários elementos que faziam com que seus textos ficassem bem atrativos. Uma pitadinha de humor, que ninguém é de ferro, né? Uma certa crítica social, denunciando os problemas sociais do seu tempo. Histórias amorosas, ele era um baiano muito romântico, apelando muitas vezes para a perspectiva sexual, certo? Tinha alguns temas mais apimentados, e tudo isso junto forma uma fórmula do sucesso, que fez com que ele se tornasse um dos mais populares autores brasileiros. Suas obras terminaram virando minisséries, novelas, viraram filmes e deixaram o autor famosíssimo no Brasil, ok? Suas obras podem ser divididas em 3 tipos. Nós temos as primeiras obras, que são as obras de ficção de caráter socialista, são seus livros mais elogiados pela crítica, mas, no entanto, não são tão populares quanto os demais. A gente pode citar Capitães da Areia, Jubiabá, País do Carnaval, nessa fase em que ele vai fazer uma denúncia da luta de classe, certo? Uma perspectiva da exploração da mão de obra. Ele vai ser mais com aquela pegada socialista. Inclusive foi nessa época que ele foi preso, foi expulso do Brasil ao ter produzido Capitães da Areia, ok? Depois ele parte para uma tendência mais regionalista, uma pegada mais regional. Ele era natural, pessoal, do sul da Bahia, a região cacaueira da Bahia, tá certo? Morou em Itabuna, morou em Ilhéus. Então, diante disso, essa paisagem do cacau, do coronel do cacau que domina a região, vai ser muito frequente na obra dele. E essa segunda fase tem essa pegada regional. Aí a gente lembra de obras como São Jorge de Ilhéus, Cacau, Terras do Sem Fim, denunciando o latifúndio, não é? O grande latifundiário, aquele oligarca que manda na região, que é o que popularmente chamamos de coronelismo, ok? Já a última fase de produção dele é uma produção de costumes com uma pegada mais popular, que é justamente a obra que faz com que ele fique muito conhecido no Brasil e no mundo inteiro, porque viram filmes, novelas, minisséries, e o autor fica famosão, tá ligado? Então, quais são as obras que estão aí inseridas? As que você conhece. Tieta do Agreste, Dona Flor e seus 2 maridos, Gabriela Cravo Canela, que são as obras mais fáceis de serem consumidas do Jorge Amado. Ele, que é um dos mais populares autores da literatura brasileira. Então, revisamos aí quem? Raquel de Queiroz, Zé Lins do Rego, Graciliano Ramos e Jorge Amado. A força nordestina na literatura de 30. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte aqui embaixo, compartilha nas suas redes sociais, certo? Valeu, até mais. Tchau.